Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura desse livro maravilhoso, Seguindo o Plano de Deus, de Kent Reagan. Vamos continuar aqui no segundo capítulo. Se você tiver a plenitude do Espírito Santo e estiver mantendo o fulgor, você terá um cântico no seu coração. E se você tiver um cântico no seu coração, você não poderá deixar de falá-lo pela sua boca, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34 e Lucas 6:45. Note que Efésios 5:18 diz: entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Falar mediante a unção do Espírito Santo em salmos, hinos e cânticos espirituais é algo que você faz dentro do seu próprio coração, de si mesmo para Deus. Um salmo é uma poesia ou ode espiritual. Pode ter sinais ou não, mas sempre há um elemento de poesia envolvendo. No Antigo Testamento, há 150 salmos que foram dados pelo Espírito de Deus. Muitos deles foram dados ao salmista Davi mediante o dom da profecia ou a inspiração do Espírito Santo. E se você os ler com cuidado, descobrirá que muitos deles foram dados a Davi, visando seu próprio benefício, a fim de encorajá-lo nas circunstâncias difíceis. Aqueles salmos também têm o propósito de nos beneficiar hoje. 2 Timóteo 3,16. Assim como aqueles salmos foram dados para encorajar Davi, o Espírito Santo fará a mesma coisa para você. Ele lhe dará um salmo para encorajá-lo no meio dos testes e provações e para animar o seu espírito a manter o fulgor. Um salmo, um hino, um cântico espiritual pode ter uma expressão vocal que o Espírito Santo dá a você. Não precisam ser salmos, hinos e cânticos escritos num inário. A verdade é que muitos cânticos nos inários da igreja nem mesmo foram dados pelo Espírito Santo. Não são totalmente bíblicos e alguns estão repletos de incredulidade. Os salmos, hinos e cânticos espirituais dados pelo Espírito Santo, porém, registram-se em nosso coração e ministram a nossa alma, porque são inspirados pelo Espírito Santo. E antes de você se dar conta disso, você passa a cantá-los ou falá-los pela boca. Compreenda, você não pode ter a plenitude do Espírito Santo sem falar. Efésios 5:18-19. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. Atos 10:45-46. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Continue, portanto, falando em línguas, engrandecendo a Deus, e fique continuamente cheio do Espírito Santo, falando no coração, salmo, hinos, cânticos espirituais. Essa é a vontade de Deus para você. Manter o fulgor o afetará, corpo
alma e espírito. Se você mantiver uma vida cheia do Espírito, essa plenitude afetá-lo-á em todas as áreas da sua vida. É óbvio que você será afetado espiritualmente, mas também haverá o efeito sobre a sua mente. À medida que mantiver uma vida cheia do Espírito, seus pensamentos serão mais nítidos e claros. E estar cheio até transbordar do Espírito Santo vai afetá-lo fisicamente. Também essa é a vontade de Deus para a sua vida, estar continuamente brilhando com o Espírito de Deus. É muito fácil discernir se alguém está em boas condições físicas e mentais. Se, por exemplo, alguém não está se sentindo bem, simplesmente não é a mesma pessoa. Não está tão disposto como poderia ser. Percebemos pelo rosto de uma pessoa se ela está cansada ou não se sente bem. A saúde espiritual também pode ser discernida. Na realidade, a saúde espiritual de uma pessoa é tão facilmente discernível como a sua saúde física. Um dos pioneiros do movimento pentecostal, que morava na Grã-Bretanha, ilustrou essa questão mediante uma experiência pessoal que teve certa vez. Esse ministro estava pastoreando na Inglaterra quando houve um acontecimento em pauta. Tinha se reencontrado com um amigo pastor que estivera no campo missionário e que voltava para casa pela primeira vez em 7 anos. Esse missionário estava voltando de navio, de modo que o ministro amigo foi encontrar-se com ele no porto. Tão logo que trocaram cumprimentos e começaram a falar, o missionário olhou para o ministro e perguntou: "O que há de errado com você? O que você quer dizer com isso?" Respondeu o ministro e começou a se defender. "Não há nada de errado comigo. Você não está em boas condições espiritualmente", respondeu o missionário. Posteriormente, esse ministro pensou: dava para ele perceber que havia algo de errado comigo. Algo está errado. Não tenho as boas condições espirituais que deveria ter, mas qual é o problema? E então, de dentro de si mesmo, a partir do seu espírito, recebeu a resposta. Numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes, a única igreja do evangelho pleno tinha sido dele. Mas então surgiu outro obreiro e deu início a outra obra pentecostal na cidade. E o ministro mais antigo ficava desgostoso com isso. Alguns membros de sua congregação começaram a frequentar a nova igreja do evangelho pleno, porque ficava mais perto de onde moravam. O ministro da igreja já estabelecida, começou a sentir má vontade para com o pastor recém-chegado, porque achava que esse invadira o território dele. Mas, afinal de contas, desde quando uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes ficou sendo território exclusivo dele? A Bíblia diz que a terra e a sua plenitude é do Senhor e não de determinado ministro. Os pastores devem alegrar-se quando alguém dá início a uma nova igreja na sua cidade, pois então mais almas poderão ser trazidas ao reino de Deus. Não quero que você me entenda mal. É errado, por exemplo, quando alguns ministros vêm à igreja de outro obreiro, furta as suas ovelhas e passa a formar outra igreja um pouco mais adiante na mesma rua.
Agir assim não é andar no amor e dar preferência ao próximo. Os pastores devem ter ética e andar em amor uns com os outros. Nós vamos ficar por aqui com essa leitura e amanhã nós vamos continuar. Fiquem comigo.